Olá, gente. Nós vamos fazer uma aula de interpretação de gráficos com base nos dados do INAF, que é o indicador de alfabetismo funcional usado no Brasil. Vocês talvez ouçam trovões e latidos. Está chovendo e meus cachorros estão reclamando dos trovões. Bom, então nós vamos explorar diferentes gráficos que apresentam informações coletadas pelo INAF ao longo de suas edições, dando destaque para as informações mais recentes. No final, vou fazer uma comparação com vocês entre dados antigos de 2008 e os dados atuais. Mas primeiro, o que é o INAF? O INAF é um estudo conduzido por uma ONG, a Ação Educativa, e pelo Instituto Paulo Montenegro, desde 2001. E o objetivo é medir o nível de alfabetismo, o grau de alfabetização da população brasileira entre 15 e 64 anos. E esses dados são coletados e abrangem uma ampla variedade de informações sobre a alfabetização funcional, práticas de leitura e escrita, alguma coisa relacionada à matemática. Então, nessa aula, nós vamos fornecer interpretação dos gráficos derivados desses dados. A gente vai explorar como os gráficos podem ajudar a visualizar e compreender melhor as tendências, os padrões, as disparidades nos níveis de alfabetização, práticas de leitura, etc., no Brasil. Então, analisando esses gráficos, nós vamos nos concentrar em identificar algumas informações importantes apresentadas, ou seja, nós vamos interpretar esses gráficos. As informações aqui são todas verdadeiras, mas o meu objetivo não é apresentar o resultado completo dos dados, e sim fazer com que a gente exercite essa interpretação. Nesse primeiro gráfico, então, sobre a taxa de analfabetismo no Brasil, vamos observar que, de acordo com os números, em 2022, observem isso no gráfico, entre as pessoas pretas ou pardas com 15 anos ou mais, 7,4% eram analfabetas. Nós estamos falando de dados que têm pouco mais de um ano. Isso já é um número preocupante, mas fica ainda mais quando a gente compara com a taxa encontrada entre as pessoas brancas, que foi de só 3,4%. 7,4% entre pessoas pretas, 3,4% entre pessoas brancas. A diferença fica mais evidente quando a gente olha para os grupos mais velhos. Entre aquelas pessoas com 60 anos ou mais, a situação fica mais crítica. Observa isso. A taxa de analfabetismo nos brancos alcançou 9,3%, o que é uma taxa alta, mas entre pretos e pardos ela chega a 23,3%, uma disparidade alarmante. Então, quando a gente analisa por sexo, a gente vê que as mulheres têm um desafio adicional. Em 2022, a taxa de analfabetismo entre as mulheres com 15 anos ou mais era de 5,4%. Os homens, 5,9%. Parece uma diferença pequena, mas cada ponto percentual é importante se a gente considerar a quantidade, a frequência absoluta, o número de pessoas no Brasil. Entre os idosos, a situação das mulheres também a gente observa uma disparidade. A taxa de analfabetismo das mulheres idosas foi de 16,3% e entre os homens 15,7%. Então nós podemos concluir desse gráfico que os números são um alerta para a urgência de políticas públicas que possam promover uma igualdade, uma equidade de oportunidade na educação como um todo, independente de etnia, de gênero, e é uma questão que há anos, talvez há séculos, precisa ser enfrentada no país. Então, esse foi o primeiro gráfico. Agora vamos olhar esse segundo gráfico sobre o analfabetismo em pessoas de 15 anos. Tá? É interessante observar aqui que a taxa de analfabetismo para pessoas de 15 anos ou mais, né, é mais relevante quando a gente percebe as diferenças entre as regiões do Brasil. Nordeste. O Nordeste apresenta a taxa mais alta, 11,7% de analfabetismo, enquanto o Sudeste tem a taxa mais baixa, com 2,9%. Essa disparidade fica mais acentuada quando a gente olha para o grupo de idosos. E aí você pode pensar, nós não vamos entrar nisso agora, mas toda a questão cultural e histórica do Brasil. Entre os idosos,
32,5% de analfabetos no Nordeste contra 8,8% no Sudeste. A importância de lidar com essa questão é ressaltada pelo fato de que a taxa de analfabetismo é uma das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Esse plano, a projeção é que ele ficasse em vigor até 2024. Então nós estamos aqui no final dele. E uma das metas era a redução da taxa da população de 15 anos ou mais de 6,5%, que tinha em 2015, até a erradicação total do analfabetismo. Entre as 27 unidades da federação, ou seja, os 26 estados mais o Distrito Federal, aquelas que têm maior taxa de analfabetismo foram Piauí, as unidades com maior taxa de analfabetismo. Piauí, 14,8% de analfabetismo. Segundo, Alagoas, 14,4%. Paraíba, 13,6%. Uma observação. Perceba que esses 14,8%, 14,4%, 13,6% é o que a gente chama de frequência relativa. A cada 100 pessoas, 14,8 no Piauí não são alfabetizadas. Quando a gente fala das 3 menores taxas, foram no Distrito Federal, que tem só 1,9% de pessoas não alfabetizadas, seguidas por Rio de Janeiro, que tem 2,1%, São Paulo e Santa Catarina, os dois com 2,2%. Ok? Bom, vamos para o gráfico 3, o abandono escolar. Aqui nós estamos falando do abandono escolar entre jovens, especialmente a partir dos 15 anos de idade. Quando são questionados sobre o principal motivo para ter abandonado a escola, 40,2% desses jovens dizem que abandonaram a escola por necessidade de trabalho. Esse é o fator principal. Eu quero que você observe, então, que os gráficos estão aí, eles são produtos de uma coleta de dados. Esses dados foram tabulados numa planilha, num programa tipo Excel, SPSS, R, enfim, o programa que a metodologia do Instituto usou. Foi criado o gráfico, a gente interpreta esse gráfico e a função última disso é avaliar, projetar soluções, ou pelo menos entender o que está acontecendo. Vamos para o gráfico 4. Ocupação e a situação de estudo. Bom, 2022, população jovem de 15 a 29 anos de idade tinha um total de 49 milhões de pessoas. Entre esses jovens, a gente observa uma diversidade grande de situação em relação ao trabalho e ao estudo. Nesse grupo, 15,7% estavam ocupados e estudando. 20% não estavam ocupados nem estudando. 25,2% não estavam ocupados, mas estavam estudando. E 39,1% estavam ocupados, mas não estavam estudando. Ok? Para encerrar, a gente vai agora observar um gráfico mais antigo. E com isso a gente consegue fazer algumas inferências com o que acontece hoje. Então, em 2008, o Ministério da Cultura destacou que o Brasil não apenas é responsável por mais da metade da produção literária do continente americano, mas também possui uma infraestrutura gráfica moderna, monolatino. Então, a gente tem uma infraestrutura gráfica moderna e relevante, com alto padrão de produção, de editoração, enfim, com reservas de papel, enfim, existe uma estrutura adequada para a produção, uma produção efetiva literária. Tá? Esses dados são do Ministério da Cultura da época. Estima-se que em 73% dos livros do Brasil estão concentrados nas mãos de 16% da população. Olha que dado relevante. O Brasil produz muito, mas produz muita literatura, muita escrita para pouca gente. 73% dos livros do Brasil estão concentrados na mão de 16% da população. Provavelmente você faz parte desse 16%. Para combater essa situação, seria necessário que o Brasil adotasse políticas que promovam a criação de uma sociedade leitora.
Observando o gráfico, então, nós podemos inferir que algumas medidas poderiam contribuir para a formação de uma sociedade leitora. Esse gráfico, em específico, ele é bem relevante, ele chegou a ser bastante discutido há alguns anos. Então, que medidas a gente poderia adotar? Será que a implementação de programas de capacitação contínua para professores, que capacitassem os professores e estabelecessem uma conexão significativa entre os alunos ajudaria na leitura? Bom, sim, muito provavelmente. A implementação de programas, tanto públicos quanto privados, para assegurar que os livros saiam das prateleiras e cheguem de fato às mãos dos leitores, seria um atrativo? Sim. A gente precisa depois determinar o acesso que essas pessoas teriam à leitura, a capacidade de leitura e a qualidade da leitura. Mas, sim, a utilização da literatura como uma ferramenta motivacional para alunos e contribuísse para experiências de leituras mais agradáveis seria ótimo. E observar que esses alunos precisam também ter a capacitação e o gosto pela leitura desenvolvido em algum momento. A distribuição mais ágil de livro didático para alunos de escolas públicas pelo Ministério da Educação poderia ser benéfico para essa difusão da leitura. Acervo mínimo de livros, tanto impressos quanto eletrônicos. Agora, a gente pode pensar muito em livros eletrônicos, leitura pela internet, ou por esses Kindles, enfim, esses leitores eletrônicos, para uma variedade ampla de gênero. Como conclusão, a observação desses dados permite a gente tomar algum tipo de atitude, conhecer e tomar algum tipo de atitude? Conhecer certamente, e criar hipóteses para desenvolvimento de uma leitura menos rudimentar, mais elaborada? Também. Enfim, eu espero que essa pequena aula sobre gráficos aplicado tenha ajudado de alguma forma a interpretar os gráficos e também a ter uma visão sobre a leitura no Brasil.